Você está vivendo a vida que você queria viver? Como você está construindo a sua base para isso? Esses dias foi o Dia Mundial do Cérebro. E mais precisamente dia 22 de julho. E essa data, muitas pessoas comemoraram como uma data comemorativa e tudo mais, mas eu acho que é mais um momento para a gente observar aquilo que sustenta as nossas decisões, as nossas relações, as ambições, os nossos projetos. E por que eu estou falando isso? Porque se você não tem uma saúde mental, você não tem nada. Você pode ter muitos problemas se você tiver saúde. Se você não tiver saúde, você só tem um problema, que é ter saúde de volta. Então, eu fiquei refletindo para entender um pouco mais o quão significativo os cuidados que a gente traz para isso. E a mensagem é simples, mas ela pode ser muito incômoda para a maioria das pessoas. Recentemente também vem a questão da NR1, muito se fala de saúde mental e tudo mais no trabalho. Talvez o Dia do Cérebro não seja muito nessa linha, mas serve a reflexão. E um grande paradoxo que eu fiquei refletindo esses dias, talvez seja que a gente nunca teve acesso a tanta informação sobre saúde e ao mesmo tempo nós nunca fomos tão estimulados, melhor falando, a viver de maneira incompatível com esse tanto de informação que a gente tem. Quero dizer, a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. A gente sabe o que faz mal e executa o que faz mal. Por que isso será? O que está acontecendo? A gente trabalha conectado o tempo todo, praticamente descansa conectado, a cabeça o tempo inteiro, acorda cansado. Isso não é saudável. E quando a gente não está produzindo aquilo que deveria produzir, a gente se sente improdutivo, como se estivesse perdendo tempo, como se não fosse algo interessante. E muita gente está nessa situação agora. E esse contexto pode acabar traduzindo também um pouco o que muita gente fala, burnout, a doença do século e coisas assim. Tecnicamente, a Organização Mundial da Saúde classifica esse fenômeno do burnout muito como uma doença ocupacional, algo nessa linha. Mas muitas pessoas avaliam de maneira diferente, como um estresse crônico do trabalho, da pressão, do mundo que a gente vive. Como você está lidando com isso? Como você está enxergando a sua saúde no seu trabalho nesse momento? E eu vou além. Aí eu vou tomar a liberdade de ler dois textos que eu deixei separado aqui, porque eu quis trazer algumas reflexões com alguns pensamentos que eu trouxe. Um deles foi de um filósofo e entusiasta sul-coreano que chama, me desculpa a pronúncia, Byung-Chul Han. E o que ele fala? Ele fala basicamente que a sociedade deveria refletir mais sobre o seu desempenho, que os indivíduos contemporâneos não precisam necessariamente de alguém que explore por fora, que as pessoas se tornaram seus maiores cobradores. Nós nos cobramos muito e a pressão deixa de vir externa e passa a ser interna. A pessoa acredita que deveria produzir mais, avançar mais, acumular mais, demonstrar mais. E o descanso se mostra culpado. A pausa parece um atraso. E o limite, uma falta de ambição. Você se identifica com esse tipo de interpretação? E sabe qual é o grande problema? Que se a gente acredita nisso, o nosso cérebro vai acreditar nisso. E interpretar desse jeito vai fazer com que a gente se torne doente, se torne preocupado cada vez mais nessa situação. Mas também tem uma outra pergunta que eu trouxe na minha reflexão. Por que a gente está vivendo dessa maneira? Não basta apenas a gente aprender a suportar uma vida mal organizada, mas a gente tem que tentar organizar isso de uma maneira sempre mais, sempre buscando mais. E aí eu fui um pouco mais fundo agora. Eu busquei Sêneca, que viveu aproximadamente 65 depois de Cristo, foi de 4 antes de Cristo a 65 depois de Cristo. Ele foi um estoico, escritor da época romana. E o que ele trouxe que pode ser interessante aqui para a conversa? Que o problema não é necessariamente termos pouco tempo, mas desperdiçarmos uma parte significativa dele. E essa reflexão parece tão atual quanto ela era naquela época. O nosso desperdício de tempo é muito alto. A agenda cheia, uma vida corrida. Como que você está buscando o seu envelhecimento? De que maneira é a sua longevidade? Envelhecer é inevitável. O avanço do tempo não tem o que fazer. Mas como a gente chega lá, qual que é a nossa longevidade, aí sim a gente tem escolha. Como a gente quer, como a gente busca. E isso deveria ser uma constância nas nossas reflexões. Como que é a nossa lucidez, como que a gente busca conservar a nossa autonomia, nossa mobilidade. A OMS define o envelhecimento saudável como um processo de desenvolver e manter a sua capacidade funcional bem durante a sua velhice. Como você acha que está construindo o seu corpo para chegar nessa velhice? E aí a gente poderia trazer também reflexões de Aristóteles, como, por exemplo, que a vida ela tem que ser boa na longevidade, confortável, tem que ser rica. O que é ser rico para você? Como é ter essa vida boa? A gente tem que ter escolhas, tem que ter o nosso hábito de valores formados em um conjunto coerente para que a gente viva aquilo que faz sentido para nós.
E tudo isso, tão distante do nosso tempo, parece tão atual de novo, concorda? Vamos além. Qual que é a expectativa de vida? Como você está sacrificando o seu sono durante o seu tempo de trabalho, o seu tempo produtivo? Como você está adiando os seus cuidados da saúde? Recentemente eu fiz um texto também no LinkedIn falando sobre isso, de uma palestra que eu participei, um painel. Foi muito interessante trazer alguns pontos. Por que a gente não cuida do nosso corpo como a gente cuida das empresas, das métricas, exames recorrentes? Nosso corpo é a nossa empresa onde nós somos 100% acionistas nela. Se tiver uma falha, um problema, tudo está perdido. Por que a gente não dá devida atenção como para as planilhas, como para os resultados, como para o desempenho, como para o relatório? Esse texto é muito interessante no LinkedIn. Mas eu poderia trazer mais um monte de reflexões, um monte de coisa. O que eu quero terminar essa reflexão? Que isso tudo também se conecta com a construção de patrimônio. Porque muitas pessoas passam décadas acumulando recursos e depois consomem a sua saúde para isso. Constroem patrimônio para um futuro que talvez nunca vai chegar por conta da exaustão, da dependência e da falta de liberdade que ela mesma criou durante alguns anos, durante algumas décadas. Então, tornar-se financeiramente protegido, mas biologicamente fragilizado, faz sentido? Qual que é a sua real construção de patrimônio? Obviamente que do outro lado da moeda, você precisa ter condições financeiras para chegar na longevidade com o potencial de viver sem dependência, com viver com tranquilidade, com segurança e liberdade de escolhas. Por isso que eu acho que a saúde e o patrimônio, eles não competem entre si. Eles devem ser uma construção interessante, uma construção íntegra entre os dois. E aqui fica a minha reflexão hoje sobre a NR1, a saúde mental, o dia do cérebro, como nós estamos vivendo nossa vida e construindo nosso patrimônio. E eu quero deixar uma reflexão final. O patrimônio mais inteligente não necessariamente é o maior, mas é aquele que cumpre a função clara na vida de quem construiu ele. Por que você está construindo patrimônio? Por que você está tendo vida, qualidade, um corpo sólido, um corpo saudável? E imóveis, obviamente, recursos financeiros. Talvez o patrimônio não deveria ser um monumento de sacrifício realizado durante a sua vida, mas uma infraestrutura construída para ter liberdade, para viver a vida que você deseja viver. E para fechar, você está vivendo a vida que você queria viver? Como você está construindo a sua base para isso?